Paz de Cristo, irmãos. Hoje nós vamos trazer a palavra, fazer a leitura da palavra que se encontra em Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Então nós vamos, pela misericórdia do Senhor, ler essa palavra, estudar essa palavra e meditar em cima dela para a honra e glória do nome do Senhor. A palavra diz assim, em Atos 3, a partir do versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente o pôs em pé. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo ouviu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que acostumava a mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém. Deus Altíssimo, soberano e eterno Deus, Pai amado, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Oh Deus amado, diante da Tua palavra, Senhor, que é poderosa, Senhor. Uma palavra que por si, Senhor, só, ela já se revela, Senhor, poderosa, oh Deus Altíssimo, oh Deus amado. Mas, Pai querido, por misericórdia, Senhor, eu te peço, ó Deus amado, ó Deus Altíssimo, nos dê uma exposição, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Ó Deus querido, para que ela venha, Senhor, a nos fortalecer, Senhor, nossos pés diante da caminhada, Senhor, contigo, Jesus Cristo. Ó Deus amado, que esta palavra, Senhor, ela venha se revelar, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Ó Deus querido, de acordo com o que o Senhor quer para nós, Senhor, com o propósito do Senhor para nossas vidas, Senhor. Ó Deus querido, que essa palavra, Senhor, seja como uma semente, Senhor, plantada, ó Deus Altíssimo, em terras, Senhor, frutíferas, Senhor, em terras produtivas, ó Deus Altíssimo. Que ela venha produzir frutos, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Deus Altíssimo, me usa, Senhor, com autoridade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, diante dessa palavra, Senhor. Por misericórdia, eu te peço, Senhor, eis-me aqui, Senhor, como instrumento das Tuas mãos. Usa-me, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amados, que palavra tremenda, né? Palavra poderosa. Essa palavra, né? Aqui em Atos 3, a partir do versículo 1, onde nós podemos ver aqui, né, duas perspectivas diferentes, né, de visões diferentes diante de uma mesma palavra. Podemos nessa passagem observar duas perspectivas. Uma perspectiva era daquele homem que era coxo, era aleijado desde nascença. Diz a história, né, sobre esse homem, ela vai revelar que ele tinha aproximadamente entre 35 a 40 anos, que era paralítico desde nascença. Um homem sem uma perspectiva de vida, de melhora, ou seja, uma mudança de vida, porque desde nascença ele era coxo, ele era obrigado a mendigar, a pedir esmolas para que ele sobrevivesse. E naquela época, ser paralítico era enfrentar uma dificuldade muito maior do que as dificuldades enfrentadas por pessoas deficientes neste mundo de hoje. Hoje nós temos acessibilidade a muitas coisas, hoje tem como deficientes trabalhar,
hoje, naquela época não existia o que existe hoje, a facilidade, a acessibilidade. Então ser paralítico naquela época era ser sinônimo de ter que depender dos outros a vida toda para a sua sobrevivência. E aquele homem, diz a palavra, que todos os dias ele era colocado diante da porta do templo, daquela porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas, para mendigar, para que ele pudesse obter, através dos ganhos, através da esmola, algo material, para que ele pudesse sobreviver e suprir as suas necessidades diárias. E através de esmola, ele conseguia ter os seus alimentos diários, seja para a sobrevivência todos os dias. Todos os dias ele era posto ali, todos os dias as pessoas passavam por ele, e muitos, eu acredito que davam esmolas, mas muitos passavam por ele também não dava nada, nem o enxergava, nem observava, porque aquela situação ela já se tornara comum, uma rotina para a vida daquelas pessoas que ali entravam no templo, ali saíam e para ele todos os dias. Mas um dia chegou dois homens chamados Pedro e João, quando eles subiram para orar às 3 horas da tarde, na hora de costume, na oração dos judeus, costume dos judeus se orar nesse período, e eles subiram para orar, para buscar a face do Senhor. E esse homem ele olhou para Pedro e João e pediu uma esmola. O Senhor ele é tão maravilhoso que permitiu que Pedro e João eles passassem por ali naquele momento e tivesse aquele encontro com aquele homem. E quando esse homem ele olha para João, olha para Pedro, ele pede uma esmola. Ele pede crendo que ele vai receber algo material, algo que pudesse suprir a sua necessidade diária, para que ele pudesse, por mais um dia, saciar talvez a sua fome, mas no outro dia certamente ele voltaria para mendigar, para pedir esmolas novamente, porque era costume e ele não tinha mais o que fazer a não ser depender da esmola, depender das boas vontades das pessoas para que ele pudesse sobreviver. Porém, Pedro e João, ele tinha muito mais para dar àquele homem, a não ser esmolas, a não ser algumas moedas, ouro ou prata, para que ele suprisse a sua necessidade diária. Pedro e João, conhecedores da palavra de Deus, servos do Deus Altíssimo, ou seja, de Jesus Cristo, seguidores de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo, eles andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus, viram que Jesus fazia, os milagres que para o homem era impossível, mas para Jesus não era, e eles já batizados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, eles sabiam que havia autoridade no nome do Senhor Jesus para que pudesse mudar a vida daquele homem. E ninguém podia fazer nada mais a não ser dar esmola para aquele homem, porque o milagre, quem podia fazer o milagre? Só Jesus Cristo. E talvez aquele homem, ele ficasse todos os dias naquela porta daquele templo, já esperando as esmolas diárias, para que ele pudesse sobreviver. Ele não tinha mais esperança a não ser nas esmolas. Talvez aquele homem ele tenha ouvido falar de Jesus Cristo, dos milagres que Jesus Cristo fazia, quando estava aqui na terra com os discípulos, antes da crucificação do Senhor Jesus, antes dele subir aos céus. Quando ele andou aqui na terra, ele fazia milagres. Talvez esse homem ele tivesse ouvido falar de Jesus e a esperança dele era Jesus em vida, fazer algo por ele, talvez um encontro com ele. E Jesus ele foi morto, foi crucificado, subiu aos céus. Imagino que talvez aquele homem não tivesse mais esperança, a não ser viver de esmolas. Mas o Senhor Jesus ele é poderoso, seu nome tem poder. Antes de voltar aos céus, ele deu a promessa aos discípulos para que eles ficassem
em Jerusalém, até que eles fossem revestidos do poder de Deus, ou seja, do poder do Espírito Santo de Deus, e assim se cumpriu aquilo que Jesus sempre falara com os seus discípulos, que eles fariam algo maior, que eles, milagres assim como ele fazia, os discípulos também fariam. E esses discípulos eles ficaram em Jerusalém, foram revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, eles estavam cheios do poder do Espírito Santo de Deus. E quando eles chegaram diante desse homem, esse homem olhou para eles pedindo esmola, esperando receber algo material, algo que pudesse suprir aquela necessidade momentânea, mas que passaria, que se tornaria passageiro, e ele voltaria a depender de esmolas. E quando ele pede esmola, Pedro fita os olhos nele e diz: olhem para nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos te damos. Eu imagino que aquele homem, quando Pedro olhou para eles, fitou os olhos nele, e ele olhou para eles esperando receber esmola. Quando Pedro diz: não temos ouro nem prata, imagino que por milésimos de segundo, aquele homem, ele talvez tenha se entristecido por milésimos de segundo no seu coração, mas também criou-se uma expectativa. Quando Pedro disse: não temos ouro nem prata, mas o que temos nós te damos. E talvez aquele homem tenha pensado: como? Se não tem ouro, se não tem prata, o que então esses homens têm de especial para me dar? Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Eles tinham muito mais a oferecer àquele homem do que esmolas, do que coisas passageiras, do que tesouro nessa terra. Tesouros, pratas, ouro, realmente Pedro e João eles não tinham, porque eles viviam servindo ao Senhor, eles não se apegavam mais a esse tipo de coisa, eles faziam a vontade de Deus, e Deus supria a necessidade deles a cada dia. E eles tinham muito mais a oferecer, que era o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que faz a diferença, o Espírito Santo de Deus que muda, que transforma o homem, assim como transformou a vida daquele homem coxo, daquele homem paralítico. Imagina que quando Pedro disse: não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Aquele homem ficou perplexo, parado, e Pedro disse: o que nós temos te damos, levanta-te e ande. E aquele homem, imagino que ele, movido de tamanha fé, quando Pedro disse: levanta-te e anda, eu imagino que a palavra diz que Pedro segurou pela mão direita e o ajudou a levantá-lo. E ele, de um salto, se pôs de pé. Talvez aquele homem viesse buscando a cura para ele, para a situação dele, devia ter buscado, ter pedido e não ter conseguido. Tinha perdido as esperanças, mas num dia comum, num dia qualquer, para a vida daquele homem, ele se põe de pé e ele anda pela misericórdia do Senhor Jesus, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Porque quando Pedro disse àquele homem: o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e ande. Ele não disse: o que eu tenho eu te dou, em meu nome, em nome de João. Ele disse: em nome de Jesus o Nazareno. Porque Pedro e João, discípulos do Senhor Jesus, andavam com o Senhor Jesus em todos os cantos. Quando Jesus ele pregava a palavra, eles estavam com Jesus em vários momentos que Jesus passou. Em vários momentos eles estavam juntos com Jesus, eles aprendiam de Jesus, eles sabiam que só o nome, só o poder no nome de Jesus, a autoridade que há no nome de Jesus, ela é capaz de mudar qualquer situação. Não é o nome do João, não é o nome do Pedro, não é o nome de qualquer outra pessoa. Não tem autoridade para mudar a vida daquele homem, como a palavra, como o nome de Jesus tem poder. Amém? E aquele homem, de um salto, ele se pôs de pé, ele não duvidou. Imagina, lendo a palavra, eu posso imaginar que aquele homem, quando Pedro diz: levanta-te
e ande. E a palavra diz que de um salto ele se pôs de pé. Ele não parou, ele não duvidou, ele tomou posse daquela palavra, daquela profecia, o qual Pedro profetizou sobre a vida dele. E ele se pôs de pé. Pedro o ajudou, o segurou pela mão. Pois muitas das vezes nós profetizamos na vida de alguém, nós somente oramos, profetizamos e não fazemos a outra parte. Nós precisamos orar, nós precisamos profetizar, mas também precisamos segurar pela mão o necessitado e o ajudar a ficar de pé diante do Senhor, diante da presença do Senhor. Nós precisamos segurar pela mão do necessitado e o ajudar a caminhar diante do Senhor. Aquela vida daquele homem, ela mudou de uma hora para outra, ou seja, só um encontro com servos do Senhor, discípulos do Senhor, cheio de autoridade em nome de Jesus, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, eles transformaram aquela vida daquele homem. Ou seja, eles não transformaram, foi o Espírito Santo de Deus que transformou, que agiu sobre a vida deles para que aquele homem ele pudesse se transformar. Eu tiro uma lição também dessa palavra, de que quantas pessoas hoje, nos dias de hoje, se encontram à beira do caminho, se encontram às portas do templo, mendigando, precisando, necessitados de uma ajuda. E muitas das vezes as pessoas entram no templo e saem vazias. Muitos deficientes hoje em dia, dentro do templo, entram e saem vazios, deficientes espirituais, necessitando de uma busca maior com o Senhor, de uma intimidade maior com o Senhor. Essas pessoas entram e saem vazias do templo, necessitando de algo mais, necessitando de buscar mais o Senhor, de ter mais intimidade com o Senhor Jesus Cristo, ter a necessidade maior de ter uma intimidade, de ser cheias do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes essas pessoas entram no templo, saem vazias, não tem nada a oferecer a quem está necessitado, a quem está dependendo de uma palavra, a quem está dependendo da palavra do Senhor, a quem está dependendo da direção para seguir os caminhos do Senhor. Muitas das vezes essas pessoas entram no templo deficientes e saem vazias, entram na presença do rei, diante de um banquete, mas não se fartam com o pão da vida, só se contentam com migalhas, aquelas migalhas que caem no chão, mas tendo a oportunidade de se fartar com o pão da vida, e não se fartam na presença do rei, e saem vazias, sem condições de oferecer algo para os necessitados. Quando eu falo assim, em oferecer algo, eu não estou me referindo a bens materiais, eu não estou me referindo a valores, a dinheiro, a moeda, mas sim a palavra do Senhor. E muitas das vezes essas pessoas elas não conseguem transformar a vida de alguém, ou seja, com um exemplo, porque elas estão vazias, estão cheias de si, orgulhosas, arrogantes, muitas das vezes até profetizam, mas nada acontece, porque não profetiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Profetiza na sua própria força, no seu próprio entendimento, na sua própria carne, ou seja, profetiza com a carne, na sua humanidade, mas não profetizam em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que pode todas as coisas, aquele que pode mudar o quadro da vida das pessoas de uma hora para outra e transformar e ser duradoura. Nós precisamos buscar mais o Senhor. Muitas das vezes nós queremos socorrer os necessitados, mas muitas das vezes nós pensamos logo na parte material, ou seja, financeira, mas nós temos muito mais a oferecer às pessoas que necessitam do que moeda, do que prata, do que ouro, ou seja, do que financeiramente. Nós temos o Jesus Cristo, a quem nós servimos, a quem é o dono de todas as coisas, a qual todas as coisas se submetem à autoridade e o poder no nome dele, no nome de Jesus Cristo. Nós temos Jesus que pode mudar o quadro das pessoas.
um Jesus que pode transformar a água em vinho, um Jesus que pode fazer milagres. E nós, muitas das vezes, não oferecemos esse Jesus. Muitas das vezes nós queremos oferecer algo material que vai suprir a necessidade momentânea daquelas pessoas. E muitas das vezes supre aquela necessidade diária, mas no dia seguinte, essas pessoas estão sedentas, continuam necessitadas. Mas muitas das vezes nós não oferecemos a Jesus Cristo, o pão da vida, a Jesus Cristo, o qual pode todas as coisas, o qual no nome dele há autoridade para fazer milagres, autoridade para mudar as vidas. Muitas das vezes profetizamos na vida de alguém, mas nós não profetizamos em nome de Jesus. Muitas das vezes profetizamos, às vezes tem que ser sem fé, não acreditando naquilo que falamos, mas quando nós profetizamos em nome de Jesus, reconhecendo a autoridade que há no nome do Senhor Jesus, a autoridade que há no nome de Jesus Cristo, quando nós cremos naquilo que profetizamos, as coisas acontecem. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta eu falar, eu profetizar, se no meu coração eu não acreditar, não crer que o nome de Jesus há poder para mudar a vida das pessoas, como foi mudada a vida daquele homem. Aquele homem ele não tinha mais perspectiva. Era viver aquela vida todos os dias, mendigando, esmolando na porta do templo, até o dia da sua morte. Ele não esperava algo tão maravilhoso, um milagre na vida dele. Mas de uma hora para outra, foi permitido que aquele homem tivesse um encontro com os servos do Senhor. E diante daquele encontro, ele esperando receber algo material, ele recebeu algo sobrenatural. Algo que transformou a vida dele. E de um salto, diz a palavra, ele se pôs de pé. E quando ele se pôs de pé, a primeira coisa que ele fez foi entrar com Pedro e João, no templo, louvando ao Senhor. Louvando. Imagino que naquele louvor, naquela adoração dele ali, daquela alegria, eu imagino que ele tenha, no meio daquele louvor, um louvor de gratidão ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Não diz, a palavra diz que ele se pôs de pé e entrou com eles no templo louvando, soltando e louvando a Deus. Não diz que ele imediatamente saiu dali da presença e foi seguir a sua vida. Ele reconheceu, no seu coração ele reconheceu que um milagre foi feito através do intermédio do nome de Jesus, o Cristo, o Nazareno. E ele entrou naquele templo e as pessoas que olharam, viram aquele homem saltando e louvando ao Senhor juntamente com Pedro e João, eles automaticamente reconheceram que era o mesmo que vivia mendigando todos os dias na porta do templo. Como uma situação de rotina, uma situação rotineira, uma rotina todos os dias, daquele homem viver mendigando todos os dias na porta do templo. E de uma hora para outra ele entra no templo saltando e louvando ao Senhor. Diz a palavra que eles ficaram perplexos. Imagino eu, tamanha perplexidade daquele povo diante daquela situação. Um homem a qual não tinha mais esperança, na qual até a medicina ela não era capaz de resolver aquela situação, de transformar aquela situação daquele homem. E a esperança daquele homem somente era esmolar todos os dias até a sua morte. Mas de uma hora para outra, Jesus permitiu que em nome dele, aquele homem fosse curado para testemunho de muitos que ali estavam no templo. Talvez muitos que estavam dentro do templo vazios, entravam e saíam vazios, não buscavam ao Senhor, não tinham intimidade com Deus, com o Senhor naquele momento. Imagino que através daquele exemplo eles ficaram perplexos e eles creram que o milagre acontece
independente da morte, crucificação de Jesus Cristo, da volta do Senhor Jesus Cristo aos céus, mas através de seus discípulos que estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus quem faz a diferença. Em nome de Jesus, essas coisas acontecem. Não foi por intermédio de Pedro, não foi por intermédio de João que esse milagre aconteceu. Foi por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Foi por intermédio do Espírito Santo de Deus que havia sobre eles, a qual eles profetizaram cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Cheio do poder, da unção. Eles profetizaram, creram em nome de Jesus e o milagre aconteceu. Pedro e João, eles foram usados como instrumentos para realizar esse milagre. Quem realizou o milagre foi o Espírito Santo de Deus através do nome de Jesus Cristo, no nome poderoso. Mas Pedro e João, eles foram instrumentos, porque se não fosse Pedro e João naquele momento, naquele encontro com aquele homem, numa atitude de fé, de ousadia, profetizar algo sobrenatural na vida daquele homem, nada teria acontecido. Assim como Pedro e João, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Independente de onde nós estivermos, nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. Nós temos que buscar a presença do Senhor todos os dias, nos encher da presença do Senhor, nos encher do Espírito Santo de Deus, para que quando nós tenhamos uma oportunidade de falar da palavra de Deus, que a gente venha falar. Quando a gente tiver uma oportunidade, em qualquer lugar que estejamos, de levantar a voz em oração, em clamar ao Senhor Jesus, para alguém, pela vida de alguém, nós temos que estar cheios, porque nós temos que ter algo a oferecer. Difícil é estarmos vazios diante do Senhor, diante das pessoas, e as pessoas pedirem uma oração, pedirem uma palavra, e nós estamos vazios, não temos uma palavra de conforto, não temos uma vida em oração para que a gente possa orar pelas pessoas. Nós, como servos do Senhor, nós temos que estar cheios, porque nós temos que ter algo cada dia mais a oferecer, mais e mais. Porque o Senhor Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele quem nos concede a vitória todos os dias. Então nós temos que oferecer, nós temos mais que ouro e prata, nós temos Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, para que nós possamos oferecer aquilo que as pessoas têm necessitado. E muitas das vezes as pessoas têm mendigado, têm pedido ouro, prata, mas na verdade eles necessitam muito mais que isso. Quando aquele homem pediu a Pedro e João moedas, de ouro e prata, Pedro e João não tinham, mas eles tinham muito mais a oferecer. E eles sabiam, cheios do Espírito Santo de Deus, eles sabiam que aquele homem, ele necessitava muito mais do que ouro e prata. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, sábios, cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, eles já tinham a revelação de que aquele homem ele necessitava muito mais do que ouro e prata. E eles tinham a oferecer, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos a estar sempre na direção do Senhor, sempre buscando mais, nos encher mais e mais, para que nós possamos estar diante de Deus em retidão, para que nós possamos oferecer aquilo que realmente as pessoas necessitam. Necessitam mais que ouro e prata, necessitam de Jesus, o Cristo, o qual Ele tem todo o poder para fazer todas as coisas, o qual, o seu nome é soberano, o qual todas as coisas se submetem à autoridade do nome de Jesus Cristo, o qual é o único que pode fazer o milagre. Ele pode usar várias pessoas, pode me usar, pode te usar como instrumento, mas o milagre provém do Senhor. E nós temos que buscar, temos que estar cheios, para que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas.
através do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus e que nós venhamos ter novas oportunidades para estarmos buscando a presença do Senhor juntos, para que nós possamos estar meditando na palavra do Senhor. Eu agradeço em nome de Jesus e que tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém?